Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Aliás, não sei qual horário que você vai assistir esse vídeo. Nós hoje vamos continuar trabalhando os conteúdos do PET, tá? Referente ainda à semana 1. Eu sei que tá bem devagarzinho, nós já estamos entrando aí na semana 3, mas calma que a gente vai colocar essa semana tudo em dia para vocês, tá? Eu quero que vocês abram aí na atividade que eu passei para vocês e nós vamos ler juntos, tá? Eu passei para vocês um pouco sobre as irregularidades na escrita e na fala da língua portuguesa. Por quê, gente? Porque muita gente reclama que a gente não escreve como se fala. E eu sempre digo para os meus alunos, tá, que estão lá no 7º ano, e eu digo isso para eles desde o 6º ano, que existe uma coisa chamada regras de ortografia. E as regras de ortografia, gente, elas são regras, tá? Elas são regras discutidas pelos especialistas da língua e só cabe a nós, né, réis mortais, seres humanos comuns, seguir o que é ditado dentro das regras gramaticais e ortográficas da língua portuguesa. Além do mais, a gente precisa entender o seguinte, gente, a fala é algo que diverge diretamente da escrita. Falar é uma coisa, escrever é outra. Então, quando a gente fala, nós emitimos sons, fazemos gestos, entregamos olhares gestuais, né? Expressão corporal, expressão facial. Quando a gente escreve, a gente precisa utilizar outros recursos, que é a pontuação, que é a estrutura do texto e também, gente, a ortografia, tá? A regra de ortografia, ela é regra e a gente precisa seguir. Então, eu trouxe para vocês um texto, né, que estava lá para vocês observarem, sobre as irregularidades da escrita e na fala da língua portuguesa. Então, tá lá, o homem saiu de casa e foi passear de ônibus pela cidade. Essa frase, cheia de erros ortográficos, causa estranhamento para muitas pessoas, mas certamente não para o professor. Muitos alunos já escreveram coisas parecidas, não é? Verdade. Mesmo trabalhando as regras de grafia, com as quais determinam o uso de um R só e de RR, que é o R dobrado, a turma continua gravando alguns termos de maneira equivocada. Natural. A língua portuguesa tem muitas palavras que não obedecem a nenhuma regra. A regularidade existe quando é possível prever a escrita de um termo sem nunca tê-lo visto, graças a normas que se aplicam a todas ou a muitos casos, como ocorre com o uso do R em carro, né? A gente sabe que aqui na palavra carro eu tenho um ambiente que é intervocálico, ou seja, eu tenho duas vogais, uma de um lado e uma de outro. Para que o R soe forte e não brando, forte é quando ele fala rrr, ele arranha, e brando é quando ele fala rrr, que ele vibra. Para que ele saia com um som forte, tá? O som rrr, ele precisa dobrar quando ele está em ambiente intervocálico. É a mesma regra para o S, né? Se o S fica sozinho, ele fica com som de Z, casa. Agora, por exemplo, quando ele dobra, como em pássaro, ele precisa estar em ambiente intervocálico, ou seja, ter uma vogal antes e uma vogal depois. Já os termos irregulares, na definição de Arthur Gomes de Moraes, da Universidade Federal de Pernambuco, no uso no livro Ortografia, Ensinar e Aprender, tem sua escrita justificada apenas pela tradição do uso ou pela origem das palavras. É o caso de passear e casa, que aparecem no início dessa reportagem, e de outras mais, como nos casos a seguir. Então, gente, quando a gente tem aí passear, por que ele é com 2 S e não é com C? Né? A gente já sabe que para ter o som de C, eu preciso ter um ambiente intervocálico, tá? Senão ele fica com som de Z, igual aqui em casa. Mas por que casa é escrito com S e não é escrito com Z? Isso, gente, a gente vai chamar de convenção. A ortografia, ela é uma convenção, tá? Então, olha só. Com som de S, seguro, cidade, auxílio, cassino, piscina, cresça, giz, força e exceto. Olha só, gente, quantas coisas eu tenho com som de um fonema só. É o fonema C, tá? E o som representado pela letra S. Para a gente ter uma ideia de que som é uma coisa, letra é outra, tá? O som C
ele é usado pelo S. Então, olha só, seguro, um S só, cidade é o C, auxílio com X, cassino são 2 S, piscina é um S com C, cresça é um S com C cedilha, giz é um Z, força é um C cedilha e exceto é o XC. Com o som de G, né, o som G, eu tenho girafa, giló, geração, jeito. Então, eu tenho várias maneiras de usar o som G, representado pela letra G. O som de Z, que é o som de Z, zebra, casa, exercício. Então, eu tenho Z, S e X. E o som de X eu tenho com X e CH, ó, enxada e enchente. O H inicial, gente, para que funciona o H inicial? Na língua portuguesa, ele é uma letra muda, não emite som. É muito diferente, por exemplo, eu falar high, hot, né, em inglês, que é um H aspirado, para o som da língua portuguesa, que é mudo. Aqui em hora, por exemplo, se a gente simplesmente colocasse hora sem o H, a gente teria hora da mesma maneira, porque o H é uma letra muda. Tanto é que a gente tem a expressão hora bolas, hora hora. A gente fala da mesma maneira como a gente designa a hora aqui, ó. Só que esse hora com H significa tempo, não é uma expressão. Homem também tem H, hino também tem H. E aí, a gente vai continuar falando um pouquinho sobre isso. A gente tem a disputa entre o E e o I, e o O e o U em algumas sílabas átonas, tá? Por exemplo, a gente tem lá violino, tá? Seguro, bonito, tamborim. Mas a gente pode confundir essas palavras, gente, com violino, seguro com seguro, com I, bonito com bonito. E aí, olha só, o computador até já marca pra gente. E tamborim com tamborim, tá? Então, olha só. Quando a gente tem lá o tamborim, né? A gente pode confundi-lo com tamborim. Então, na disputa, lá, olha só, o computador até já marca pra gente automaticamente que essas palavras estão erradas. Na disputa do L com o LH, diante de alguns ditongos. Por exemplo, a gente tem Julio e muita gente escreve Julio, tá? Julio é o nome do mês. Julio é o nome da pessoa. Eu costumo falar assim para que os meus alunos consigam se ligar que existe o Julio, mas ele é sempre nome de pessoa. Agora, Julio é só o nome do mês. Então, não existe nenhum ser humano que chama Júlio. Eles sempre vão chamar Júlio, tá bom? Vamos gravar isso aí. Família, né? Muita gente coloca aí, né? Família com LH. E não pode, né? E muita gente escreve, gente, por incrível que pareça, toalha, tá? E a gente precisa ter isso daí na cabeça. É sempre toalha, não toalha. Ah, professora, mas o som do LH parece muito com o som do LI. Concordo com vocês, tá? Só que o som do LI, ele é um som mais alto do que o som do LI. Olha só, li, eu vou colocar a minha língua, vou projetar ela para frente e encostar ela lá no alvéolo da minha boca, né? O que são alvéolo? É quando a gente coloca a nossa língua um pouquinho acima dos nossos dentes, que tem essa parte aí que tá toda cifrada, ela tá cheia de ondinha aqui perto do nosso dente, ó. Toalha, toalha, tá? Eu vou fazer uma pausa diferente, eu vou dobrar, eu vou envergar um pouco mais a língua. Então, eu tenho essa diferença aí que seria bom a gente se ligar. Mas sempre pode haver confusão. Quando a gente tem alguns ditongos, né? Caixa, que muita gente confunde com caixa, sem o i, né? Madeira, que muita gente não coloca esse i, só coloca lá o madeira, né? E a gente precisa perder essa mania de falar isso. E vassoura
que muita gente também não coloca o U, só usa vassoura. E a gente precisa trabalhar melhor aí nessa questão da língua, tá? Então, gente, para a gente pegar aí um pouquinho só de teoria, tá? Por que essas palavras se escrevem com H? Por exemplo, homem. Porque a palavra vem do latim hominem, tá? E aí, por uma questão de tradição, a gente mantém o H. Por que a gente tem o lia e o lhá? Por que família, por exemplo, termina em LA, é um ditongo, e quadrilha tem LH? Então, a família vem do latim familia, tá? Já a grafia de quadrilha vem do espanhol, que era quadrilla, tá? Com 2 L's. Então, geralmente, quando a palavra ela vem do latim, a gente tem a tendência de preservar aquela escrita, aquela grafia. Ela se modificou? Claro, né? Nós falamos um latim evoluído, que é o português, que é a língua portuguesa. Então, com certeza, houve muita modificação, tanto no jeito de falar quanto no jeito de escrever. Só que a gente ainda preserva mais do que as palavras que nós recebemos de outras línguas, tá? Por exemplo, a palavra quadrilha, quando a gente já recebeu ela, nós já recebemos a palavra que vem de uma outra língua que também evoluiu do latim, como o espanhol. Então, a gente vai transferir para o LH, que vai ficar na nossa grafia em língua portuguesa. E aí a gente tem lá, né? Por que jeito é grafado com J e gente com G? Jeito vem do latim iactus ou jactus, mas também já foi escrito com G. Reformas ortográficas modernas fixaram a grafia com J. A palavra gente vem do latim gentem. Então, gente, é muito interessante isso, porque geralmente essas palavras que elas se iniciam com J, elas já vêm do latim escritas com I ou com J. E as que escrevem, né, que a gente escreve com G, ela se preservou do latim até o português com G. E por que passeio é grafado com 2 S e não com C, como parceiro, né? A gente tem aqui. Porque passeio vem do latim passus, né? E manteve o SS. E já a palavra parceiro vem de partiarium, que era traduzido como parceria. Então, aí a gente vai colocar o C e não os 2 S. Estão vendo, gente? A gente sempre vai ter essa tendência a manter a palavra. Então, amores, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre essas irregularidades na escrita e na fala, sobre o uso do H, que fazem parte, então, da primeira semana do PET da língua portuguesa, que está aí para nós estudarmos aqui no estado de Minas, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido bastante aí, tá? Um beijo para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!